Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu quero ler com vocês do versículo 1 ao 10. Quer dizer, eu quero ler do versículo 1 ao 12, na verdade. Diz assim o texto: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ou não vos conformeis com o esquema deste mundo, mas sede transformados ou transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora somos muitos, embora somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros um dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera com zelo. O que usa de misericórdia, use com alegria. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. 11. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra que eu quero ministrar no coração da igreja nessa noite é a vontade de Deus para a sua igreja. Você pode repetir comigo? A vontade de Deus para a sua igreja. Queridos, Deus ele estabeleceu vontades para a igreja. Deus estabeleceu vontades para mim e para você. E você faz parte dessa igreja, amém? A igreja é o corpo vivo de Cristo na terra. E eu não falo da igreja Batista Ide. Eu não falo da igreja Assembleia de Deus. Eu não falo da igreja metodista, da igreja Maranata, não. Eu falo da única igreja de Cristo que existe na terra. E nós não somos a única igreja de Cristo. A única igreja de Cristo é o seu corpo espalhado em toda a terra. Então, a igreja de Cristo, existem membros dessa igreja aqui na Batista Ide, eu creio que todos, amém? Existem também membros dessa mesma igreja na igreja metodista. Existem também membros dessa mesma igreja na igreja Maranata. E existem também membros dessa igreja em outras denominações que professam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, amém? E nós fazemos parte desse corpo. E queridos, Deus tem vontades para esse corpo, Deus tem desejos para esta igreja, Ele tem desejos para que eu e você sigamos. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve para uma igreja também em plantação. A igreja de Roma estava sendo plantada, não por Paulo, mas por alguns irmãos que haviam participado ali do dia de Pentecostes, em Atos no capítulo 2. A Bíblia diz que esses irmãos estavam ali reunidos, receberam o Espírito Santo, e eles estavam em uma viagem, eles estavam viajando. Quando eles voltaram para Roma, eles voltaram tão cheios do Espírito Santo, que eles fizeram o quê? Vamos plantar uma igreja. Aí nasce então a igreja de Roma. A igreja de Roma não nasceu através de pastores. A igreja de Roma não nasceu através
de apóstolos que decidiram plantá-la. A igreja de Roma nasceu através de novos convertidos que receberam o Espírito e decidiram então plantar essa igreja em Roma. E Roma era o lugar mais difícil para se ter uma igreja cristã naquele tempo, sabia disso? Roma foi o lugar onde existiam os coliseus que mataram cristãos, mordidos por leões, esmagados por leões. Roma foi o lugar onde cristãos foram mortos, queimados vivos, porque não negaram a sua fé a Cristo. Então Roma, o cenário de Roma não era um cenário favorável para a plantação de uma igreja. Não é como Bento Ferreira, como Vitória, como Espírito Santo e como o Brasil, em que nós plantamos uma igreja e que não há ninguém ali na porta para nos calar e para nos impedir de pregar o Evangelho. Então nós estamos no céu, amém? Valorize esse tempo. E queridos, era uma igreja nascendo, mas era uma igreja também sem pastor, uma igreja sem liderança, uma igreja sem um direcionamento. E então Paulo decide escrever uma carta. Ele fala, ele estava em Corinto, Paulo não estava em Roma, ele estava em Corinto, em uma outra igreja, em uma outra plantação, e ele então se lembra dessa plantação, ele fica sabendo que os irmãos estavam plantando uma igreja em Roma, e ele então escreve essa carta, que é a carta que nós chamamos de Romanos, amém? Vocês estão aí? Amém, glória a Deus. E queridos, essa carta inspirada por Deus, nós, uma igreja em plantação, ou nós, como indivíduo, nós podemos tirar muitos ensinamentos para a nossa igreja, para a nossa vida, para entendermos a vontade de Deus para nós como igreja. Quantos querem descobrir a vontade de Deus para a sua vida, para o seu casamento, amém? Para a sua profissão, para o seu relacionamento, amém? Então vamos entender através dessa carta, com a Bíblia aberta. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, se tiver no celular não tem problema. Queridos, eu faço então uma pergunta. Eu sei que nós precisamos entender a vontade de Deus como igreja. Só que como igreja nós temos que se portar da forma que Cristo deseja que nos portemos aqui, amém? Nós não somos igual a todo mundo, não é verdade? Nós pregamos uma palavra divina. Nós pregamos uma palavra que veio do céu, que veio de Cristo. Nós somos chamados de cristãos, amém? Todo mundo aqui é cristão? Quem é seguidor de Cristo? Logo, se somos cristãos, nós temos que fazer a vontade de Cristo, amém? Então, como igreja, como devemos se portar estando no mundo? E Paulo responde em 3 formas, eu quero que você leia comigo. Versículo 1, portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Queridos, primeira coisa que eu quero entender com os irmãos, a igreja precisa se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável. É necessário, queridos, como igreja, colocarmos a nossa vida no altar como oferta a Deus. E é muito mais que dinheiro, querido, é uma vida, é se entregar por completo à vontade de Deus, é permitir que Ele conduza a nossa história, é permitir que Ele conduza o nosso casamento, é permitir que Ele conduza a nossa vida, querido. Será que a sua vida tem sido um sacrifício vivo nas mãos de Deus essa noite? E sacrifício, gente, quando fala sacrifício, a gente lembra de quê? De renúncia, de dor, de morte. E caminhada com Cristo, queridos, é exatamente isso. Eu não estou dizendo que não tem alegrias, mas eu estou dizendo que nós precisamos renunciar a algumas coisas, não é verdade? Nós precisamos deixar de fazer algumas coisas que não condiz com as Escrituras. Então, queridos, será que nós temos compreendido isso como igreja? Permita que a sua vida nessa noite seja uma oferta a Deus, querido. Você deseja isso? Permita que a sua vida seja uma entrega por completo ao Senhor. Não é sobre frequentar um culto, querido. É sobre ter culto na vida. É sobre a sua vida ser um culto a Deus. É sobre quando sairmos daqui e irmos para os nossos trabalhos, o culto continuar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então a primeira coisa que entendemos é que a igreja precisa se oferecer a Deus
como sacrifício vivo, santo e agradável. Segunda coisa, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha só, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Segunda coisa, a igreja precisa transformar o local aonde está plantada. Queridos, se nós estamos plantados aqui, nós precisamos transformar esse local. Querido, eu já posso ver aqui nessas comunidades projetos sociais que irão transformar a vida de muitas famílias. Querido, isso é cristianismo. Uma igreja plantada em um lugar, mas que não transforma o bairro onde está morando. Querido, alguma coisa está errada, não é verdade? Precisamos mudar o bairro onde nós estamos inseridos. Precisamos mudar o cenário, queridos, do Brasil. Precisamos mudar o cenário do nosso estado. Precisamos mais do que nunca nos posicionarmos como igreja do Senhor e profetizarmos vida onde há morte, queridos. E eu conto com vocês para isso, amém? Glória a Deus, aleluia. A igreja precisa transformar um local onde está plantada. Querido, em todos os contextos, seja ele espiritual, seja ele familiar, seja ele social, seja ele físico. A igreja precisa matar a fome de quem tem fome. Você acredita nisso? Sabia disso? A igreja não foi chamada só para andar com a Bíblia debaixo do braço e virar para um mendigo e dizer, Jesus te ama. Não, a igreja foi chamada para dar o pão do céu, mas também dar o pão da terra. É necessário, queridos, nos levantarmos com amor e olharmos para o perdido, para o caído, para o necessitado e ajudá-lo a se levantar. É isso que Deus espera da igreja. É muito mais do que um culto como esse, querido. É muito mais do que um momento de louvor como esse, querido. Igreja é muito mais do que um ajuntamento, do que uma reunião. Igreja é olhar para alguém que está necessitado e não permitir com que ele passe fome do meu lado. É isso, querido. Verdade sem amor, há uma canção que diz isso, é pura vaidade. Verdade sem amor é pura vaidade. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil eu subir em uma comunidade com a Bíblia na mão e dizer, você está errado, você vai para o inferno porque você está mexendo com droga. Eu falei uma verdade, não falei? Mas sem amor se transformou vaidade. Eu posso muito bem falar assim, olha, eu conheço alguém que pode transformar a sua história. Eu conheço alguém que pode transformar a sua vida. Não continue caminhando por esse caminho não, porque isso vai te levar para a perdição. Mas vem cá, pega na minha mão, que eu vou te levar para o caminho de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chegará a Deus se não for por Ele. Querido, a igreja precisa se posicionar para isso urgente. E entender que é muito mais que um culto. Eu tenho falado muito sobre isso. Isso que Deus tem compartilhado comigo. Querido, terceira coisa, a igreja precisa entender qual é a vontade de Deus. E agora a gente entra no tema da mensagem. Porque a parte B desse versículo 2 diz, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler de novo? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabemos de qual é esse texto, não sabemos? E não vos conformei com esse século, não é assim? Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, queridos, a pergunta que eu faço é, qual é a vontade de Deus para a igreja? Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para o nosso relacionamento? Qual é a vontade de Deus para o nosso casamento? Qual é a vontade de Deus para nós, para o corpo dele na terra? Qual é o anseio de Deus para nós? E a primeira vontade de Deus que eu quero compartilhar com você, que a gente precisa entender é que a vontade de Deus é que como igreja sejamos humildes. Eu quero que você repita bem alto, humildade, vamos lá? Humildade. É uma palavra muito pequena, mas uma palavra muito difícil de pronunciar. Não pela dificuldade literal de palavra, mas pela dificuldade de se exercer.
Quando a gente fala de humildade, a gente fala de se tornar menor, de se tornar pequeno, de esvaziar do nosso eu. E o versículo 3, Paulo diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Queridos, é impossível fazermos parte do mesmo corpo, da mesma igreja, se não tivermos humildade. A humildade é uma característica que identifica, de fato, os que buscam se parecer com Jesus. Porque Jesus era, mas ele poderia pisar em todo mundo, porque ele também era Deus. Ele poderia virar para todo mundo e dizer: seus pecadores, eu sou Deus, eu sou santo. Mas ele diz: sejam mansos e humildes como eu sou. Querido, a humildade de Jesus é para que a igreja também entendesse o seu lugar na sociedade. A igreja não está aqui para pisar no pecador. A igreja não está aqui para se sentir superior. A igreja está aqui para exercer humildade sobre os outros. Querido, o mundo só vai ver Cristo na igreja quando enxergar a igreja como uma igreja humilde, como uma igreja apaixonante, como uma igreja amorosa. Você entende isso? Quantos querem serem humildes como Jesus? Segundo ponto, segunda vontade de Deus. A vontade de Deus é que cada um no corpo entenda a sua missão. Agora você vai repetir comigo. Eu estou muito assim hoje, né? Repetir comigo. Você vai dizer: eu tenho uma missão. Vamos lá? Eu tenho. Queridos, sabemos que temos missões, que temos uma missão no corpo. E o versículo 4 e 5 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, ou seja, está falando do nosso corpo, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Queridos, todos aqui fazem parte do mesmo corpo. Nós somos membros de um corpo, de um só corpo, e há um só pastor, e esse pastor não é o pastor Guilherme, este pastor não é o pastor Gustavo, este pastor é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que comprou a sua igreja com sangue precioso. Querido, então nós não temos que ser unidos para agradar o pastor terreno, nós não temos que ser unidos para agradar a liderança terrena, nós temos que ser unidos no corpo para agradarmos o nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. Mas será que nós temos entendido a nossa missão no corpo de Cristo na igreja? Querido, Deus deu uma missão para cada um, e a nossa missão não é só assistir um culto como esse. Deus tem mais para você, querido. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que pegar no microfone, mas você pode abraçar alguém lá fora. Você pode servir alguém lá fora, você pode amar alguém lá fora, você pode compartilhar das bênçãos de Deus através das suas redes sociais. Querido, Deus tem mais para nós e Ele deseja usar a sua vida para que o reino de Deus seja expandido aqui neste lugar. Querido, o corpo de Cristo, ele cresce, ele precisa crescer. E quem que Deus vai usar para o crescimento desse corpo? Nós. Quem deseja ser usado? Amém? Mas nós precisamos entendermos a nossa missão. Querido, se coloque à disposição da sua igreja local para servir em alguma área, para ajudar em alguma área, para se voluntariar em alguma área. Entenda que todo o trabalho que você fizer aqui, querido, não é para o pastor, não é para nenhum líder, mas é para o sumo pastor, é para o nosso bom pastor. O seu pastor pode não observar o seu trabalho, querido. O seu pastor pode não te elogiar na frente dos outros. O seu pastor pode não perceber o quanto você tem se dedicado ao reino. Mas há um nos céus que olha para você e diz: este é o meu filho amado. E ele entendeu a sua missão. Amém? Queridos, há uma terceira vontade que Deus tem para a sua igreja. E a terceira a vontade de Deus é que exerçamos os nossos dons com zelo e eficiência. Amém?
Então a terceira vontade é que exerçamos nossos dons com zelo e eficiência. Olha o versículo 6, 7 e 8 comigo. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com Querido, não basta servirmos e entendermos a nossa missão no corpo de Cristo. Não basta executarmos a nossa função. Precisamos exercer com amor, com zelo, com dedicação e com eficiência. Amém? Precisamos exercer a nossa missão com dedicação, com paixão, com fervor, com amor. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você faça sempre o melhor para que o nome de Jesus seja glorificado através de seus dons e os seus talentos. Será que você pode chegar diante de Deus e quando Ele dizer para você, mostre-me suas mãos, será que você poderá mostrar suas mãos e dizer, Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me deu. Eu usei os dons e os talentos que o Senhor me confiou. Eu servi o corpo de Cristo na terra com amor, com zelo, com eficiência e com dedicação. Ou será que você vai ser como Judas, que vai chegar diante de Deus e vai falar assim, eu ouvi tudo que você me ordenou, eu entendi tudo que você me mandou, mas eu não cumpri. Aí Deus vai virar para você e vai dizer assim, pois é, por isso eu não te conheço. Queridos, como igreja do Senhor, precisamos exercer a missão que Deus colocou no nosso coração com excelência. Há um texto que eu amo, Eclesiastes 9, versículo 10, que fala, tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei conforme toda a sua força, porque para a sepultura para onde tu vás, não há mais trabalho, não há sabedoria, não há mais conhecimento. Querido, há quem diga, nós já vimos isso, eu tenho certeza que você também, que o cemitério é um lugar é o lugar mais rico do mundo, não é verdade? Já ouviram isso? Por quê? Porque lá tem sonhos que não saíram do papel, lá tem projetos que não saíram do papel, lá tem missionários que nunca foram ao campo, lá tem pastores que nunca cuidaram de uma igreja, lá tem pregadores que nunca pregaram o evangelho, sabe por quê? Porque foram deixando para depois, e a sepultura veio e ele não teve mais como fazer. Por isso, querido, valorize a vida que você tem, e se você está vivo hoje, devolva a sua vida para a função da glória de Deus neste lugar, querido. Deus deseja usar cada um de nós aqui para que a igreja dele cresça, amém? Glória a Deus. Essa igreja vai crescer através de mim, através de você, através do nosso zelo e da nossa dedicação. Quarto, a vontade de Deus é que odiemos o pecado e busquemos o que é bom. A vontade de Deus é que odiemos o pecado e busquemos o que é bom. Querido, versículo 9. Diz assim, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é, há duas ordens aqui nesse texto, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é, ou seja, duas ordens distintas. Há uma ordem aqui de Deus para odiarmos aquilo que é mal, o pecado. Como igreja, queridos, precisamos odiar o pecado, repudiar o pecado, denunciar o pecado. Nós não podemos, querido, padronizar o pecado, ignorar o mal. É preciso odiar com todas as forças o pecado, não é o pecador, amém? Não é olhar para quem está pecando e dizer, eu te odeio. É olhar para quem está pecando e dizer, eu te amo tanto que eu vou te ajudar a se livrar desse maldito pecado. Vem caminhar comigo. Isso é ser igreja, querido. Como igreja não podemos nos calar diante do mal, diante do pecado. Precisamos sim nos posicionar, querido.
Nós nos posicionamos em todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Quando a gente está insatisfeito com o salário, o que a gente faz? Pede aumento. Quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, com qualquer coisa que seja, nós nos posicionamos, não é verdade? Nós falamos. Quando a gente está triste com alguém, normalmente a gente chega e fala que está triste, ou a gente toma uma posição de se afastar. É uma posição errada, mas é uma posição. Mas quando se trata de pecado, parece que nós não nos posicionamos, parece que nós temos medo. Querido, permita que Deus coloque em seu coração hoje nojo pelo pecado, queridos. O pecado esfria o nosso coração e nos afasta da vontade de Deus, querido. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? A quinta vontade, querido, a vontade de Deus é que amemos uns aos outros. Falamos sobre odiar pecado, mas agora o texto que nós vamos ler, versículo 10, nos ensina a amar uns aos outros. Olha o que diz: dediquem-se, amem uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Odiemos o pecado, mas amemos uns aos outros com todas as nossas forças. Queridos, o amor precisa ser o elo perfeito da igreja. Querido, uma igreja que é construída sem amor não é igreja. Querido, uma igreja que é construída sem apego, sem paixão pelo outro, sem serviço uns pelos outros, não é igreja, querido. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Precisamos amar de fato as pessoas que sentam dos nossos lados em um culto como esse. Não é apenas, querido, participar de um culto como esse e depois cada um vai para sua casa e amém, está todo mundo bem, não. Durante a semana manda mensagem, pergunta como que está a sua despensa, como que está a sua geladeira, será que eu posso te servir com alguma coisa, será que eu posso te ajudar com algo, será que você precisa de alguma roupa? É isso, querido, esse é o papel da igreja de Cristo na terra, querido. Esse é o exercício da igreja, querido. Sabe, eu sonho com uma igreja que vai sair de um culto como esse e amanhã, querido, um vai mandar mensagem para o outro precisando: olha, se acontecer alguma coisa, eu quero me colocar à disposição para ajudar você na caminhada. Queridos, nós precisamos nos levantarmos hoje como essa igreja que vai amar os outros, que vai servir os outros. Como eu sonho com isso, queridos? Querido, eu sonho com essa igreja, uma igreja amorosa, uma igreja calorosa, uma igreja que se importa com pessoas, não uma igreja que escraviza pessoas e que coloca pessoas para trabalhar em função disso aqui, ó. Eu quero que isso aqui sirva para abençoar o corpo de Cristo. Eu quero que isso aqui trabalhe em função de cada um de nós aqui. Não é nós que trabalhamos para isso aqui, amém? Nós colocamos isso aqui para trabalhar para nós, para o corpo de Cristo. Porque quando Cristo voltar, Ele não vai buscar essas paredes, Ele não vai buscar essas caixas de som, Ele não vai buscar essa mesa, mas Ele vai buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja amorosa, uma igreja que ama o próximo, uma igreja que serve o próximo com amor. E a vontade de Deus é essa, querido. E há uma sexta vontade, que é a vontade de Deus, é que sejamos fervorosos no Espírito. Cadê os pentecostais aí? A vontade de Deus é que sejamos fervorosos no Espírito. Olha o versículo 11: nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no... Agora sim todo mundo falou. Queridos, sirvam o Senhor. Ser fervoroso no Espírito é servir a Deus e a sua igreja com espiritualidade, querido. Isso aqui não é mais um ritual que nós estamos acostumados a fazer. Isso aqui é sagrado, irmãos.
Estar aqui é sagrado. Jesus está aqui. Então nós precisamos nos atentar para a presença de Jesus que está neste lugar. Não, querido, não é só mais um momento de louvor. É um momento em que nós, como igreja, nos reunimos para esfaquear o inferno, para massacrar o demônio, para expulsar o pecado do meio da igreja. Não, queridos, não é só mais um momento de adoração no culto, mas é um momento em que, como igreja, nós trazemos os céus para a terra, nós trazemos a glória de Deus para este lugar. Ah, querido, uma igreja que agrada ao Senhor precisa ser fervorosa, precisa ser calorosa. Por isso, queridos, é um ensinamento agora como pastor para a igreja. No momento do louvor, glorifica a Deus, queridos. No momento do louvor, celebre a Jesus. No momento do louvor, dá glória a Deus mesmo, dá aleluia mesmo, diga o quanto você o ama mesmo, porque tudo que fizermos é pouco mediante a tudo que Ele fez por mim e por você no Calvário. Por isso, celebre, adore, exalte, louve ao nome de Jesus, porque Ele é digno, queridos, Ele é digno. Em uma pregação como essa, glorifique a Deus, exalte a Deus, celebre a Jesus. Entenda que este culto aqui não é para mim, este culto aqui não é para essa igreja, este culto aqui é para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, aquele que vive para todo sempre. Por isso, em um culto como esse, seja fervoroso. Está na portaria, cumprimenta quem está lá já com fervor, dizendo assim: querido, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que a sua noite vai ser diferente, porque Jesus vai ter um encontro com você hoje. Querido, está nas cadeiras aqui, levante as suas mãos e profetize sobre esses bairros. Libere palavras de bênção sobre essas comunidades. Então, como igreja, Deus espera que sejamos fervorosos. Quem ama a igreja, querido, está sempre pronto. Quem ama a igreja, querido, está sempre pronto, seja na evangelização, seja na mídia, seja servindo em qualquer área, querido, amando Jesus, ama a palavra. O fervoroso entende algo: Cristo deu a sua vida por mim, então eu vou dar a minha vida para Ele também. O fervoroso entende isso. Então seja um crente fervoroso, querido. Jesus me ama, então eu vou amá-lo também. Que Deus levante aqui nessa noite uma igreja fervorosa, uma igreja calorosa, uma igreja adoradora, no nome de Jesus, amém? E a sétima e última, é que a vontade de Deus é que sejamos alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Olha o versículo 12, o que diz? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Queridos, eu quero dividir em 3 tópicos aqui esse versículo para a gente encerrar. Primeiro, Paulo diz: alegrem-se na esperança. Que esperança é essa que Paulo estava dizendo para a igreja de Roma que ela deveria se alegrar? Que esperança era essa que traria alegria para uma igreja que poderia ser morta em qualquer momento por pregar o evangelho, querido? Que esperança era essa que fazia com que uma igreja se alegrasse na presença de um Jesus que não estava mais ali com eles fisicamente? Que esperança é essa, querido, que alegra uma igreja que estava ali a qualquer momento correndo o risco de serem mortos, queimados, esmagados ou mordidos por leões? Que esperança era essa, queridos? Ah, querido, é a esperança de que Jesus Cristo voltará para nos buscar. Nós não somos daqui, nós temos uma morada celestial. Isso nos alegra, querido. É a esperança de que o nosso trabalho aqui na igreja não será em vão, não será inútil, querido. Não é inútil servir ao Senhor. Querido, se alegre nessa esperança, porque nós teremos uma recompensa. E a recompensa é o reino de Deus, é estar com Cristo por toda a eternidade. E lá não vai ter choro, lá não vai ter dor, lá não vai ter morte, lá não vai ter pranto, lá não vai ter doença, lá não vai ter nenhum tipo de enfermidade, porque lá é um lugar santo,
um lugar de alegria, um lugar de paz. Segunda coisa que Paulo fala é: sejam pacientes na tribulação. Agora é mais difícil, irmãos. A tribulação é real, ela existe, ela machuca, e ela aponta para a volta de Jesus. Preguei sobre isso domingo passado. Mas querido, mas a vontade de Deus é que sejamos pacientes na tribulação. Mas por quê? Porque toda tribulação tem um fim. Toda tribulação tem para quem está em Cristo. Para quem não está em Cristo, a tribulação começa aqui e continua no inferno. Para quem está em Cristo, a tribulação acontece aqui, mas termina no céu. Essa é a esperança da igreja. Romanos 8:18, Paulo diz: considero que as nossas tribulações atuais não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Querido, nenhuma tribulação é tão grande quanto a glória de Deus que será revelada em nós. Amém? E a terceira coisa que Paulo fala: persevere na oração. Sejam perseverantes na oração. Queridos, eu estava conversando hoje com o Gilmar e com o Bertílio, e a gente estava lembrando, hoje a oração ela está escassa da maioria das igrejas. Não existe mais aquele culto que você sai da sua casa, coloca sua Bíblia debaixo do braço, chega no culto, dobra os seus joelhos, ora o culto inteiro, porque o culto é de oração, e vai embora para casa. Sabe por quê? Oração não emociona as pessoas. Oração não dá dinheiro, não dá lucro. Oração não chama a atenção do povo. O que chama a atenção do povo? Culto de milagre, culto de poder, não é assim? Agora coloca culto de renúncia, culto do poder urgente, do milagre hoje. Querido, que Deus levante aqui na Igreja Batista Ide uma igreja com os joelhos calejados de oração. Uma igreja que entrará aqui por essas portas e dizer: hoje nós não vamos para cantar, hoje nós não vamos para pregar, hoje nós não vamos para levantar, hoje nós vamos para dobrar os nossos joelhos e nos relacionarmos com o nosso Deus. Oração precisa ser a base de uma igreja que entende a vontade de Deus. Querido, não existe, é muito raro você ver uma igreja hoje que tem um culto de oração. E se tem, não tem muita gente. Alguma coisa está errada no evangelho, querido. Porque a Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava na oração e na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na oração e na palavra. A igreja dos apóstolos não tinha uma banda muito boa, ou nem tinha banda. A igreja dos apóstolos não tinha painel de LED. A igreja dos apóstolos não era pintada de preto. Mas a igreja dos apóstolos tinha Bíblia e oração. E é por isso que ela crescia. É por isso que ela se fortalecia. É por isso que ela arrebentava com as portas do inferno. Porque uma igreja que determina algo sobre o inferno, não é uma igreja grande em quantidade, é uma igreja grande na oração. Não é uma igreja grande em números, não é uma igreja bonita, mas é uma igreja reconhecida nos céus como uma igreja que ora. É por isso que a igreja pode ter 10 pessoas. Se ela for uma igreja de oração, ela é uma grande igreja. É por isso que nós, como igreja, precisamos nos levantar como uma igreja de oração. E depois nós vamos crescer numericamente, porque a Bíblia diz, eu falei sobre isso hoje, que eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos. E depois a Bíblia diz que Deus acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Queridos, o que vai atrair pessoas para este lugar não é um pastor falar bem, não é um louvor bacana, não é uma estrutura bacana. Isso pode até atrair, mas o que vai fazer com que essas pessoas sejam salvas e transformadas é oração e palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. É isso. E eu quero encerrar falando, queridos, experimentar a vontade e desejo de Cristo como igreja
é experimentarmos o melhor de Deus para nós, amém? Quem quer viver o melhor de Deus? Todo mundo quer viver o melhor de Deus, amém? E a vontade de Deus, queridos, ela pode até não ser a nossa. A vontade de Deus, ela pode até não satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, mas uma coisa é certa, como diz o texto que lemos: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quer viver a vontade de Deus? Quer viver o melhor de Deus? O melhor dizendo, não viva a sua vontade, faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, queridos, é o melhor que Ele tem para a sua vida.